Olá, amigas e amigos do nosso canal de psicanálise. Bom, o canal Eros e Thanatos, seu canal de psicanálise, né? Penso que vocês todos já estão esclarecidos agora em relação à nossa nova formatação. Somos dois canais agora. Quer dizer, um é o canal do Sérgio Paulo, Mitologia de A a Z, e o outro é esse meu canal, que é Eros e Thanatos, seu canal de psicanálise. Informo também que nós iríamos postar agora no próximo sábado, o dia sábado 30, o nosso podcast. Iríamos iniciar no nosso sábado o nosso podcast, que será gravado uma vez por mês, sempre no último sábado por mês. Mas eu vou ter um compromisso no próximo sábado e acertei com o Sérgio para não fazermos nesse sábado, mas no outro sábado, né? O primeiro sábado de agosto, o nosso primeiro podcast. Então a gente vai gravar o que seria o último sábado de julho, vai ser no primeiro sábado de agosto, e no final de agosto a gente grava outro, e sempre no último sábado de agosto nós vamos gravar um podcast que será exibido tanto pelo canal aqui, Eros e Thanatos, quanto pelo canal de Sérgio lá, o Mitologia de Asli, tá bom? Vocês vão acompanhar em ambos os canais, né? Portanto, eu peço a vocês que se inscrevam em ambos os canais, dê um clique lá nos nossos vídeos, enfim. E a gente vai ter essa gravação comum, que será esse podcast, onde a gente vai tratar temas de psicanálise e mitologia, e a gente vai trabalhar bastante temas correlatos, né? Não apenas temas correlatos, a gente também vai tratar os temas específicos de cada segmento, né? Da psicanálise, seja da mitologia, mas nós vamos também buscar aproximar, que era a ideia original do nosso canal também, a gente botar os pontos de contato, né? O que é que a psicanálise foi buscar da mitologia, o que é que a mitologia pode falar para a psicanálise, o que é que a mitologia fala do ponto de vista das subjetividades, enfim, não é? Bom, e então a gente pede que vocês dêem lá o like, se inscrevam em ambos os canais, né? Tanto nesse como no de Sérgio, porque isso dá uma força para a gente pode expandir os nossos canais, e o YouTube perceber o interesse público e enviar para um maior número de pessoas, para que ambos os canais possam crescer e fazer a mensagem que a gente se dispôs a fazer, que é trazer informações dos temas que a gente trabalha, né? Psicanálise e mitologia. Bom, eu hoje vou dar sequência àquele material que eu trabalhei a semana passada, que foi a questão do há um sujeito feminino, né? Eu comecei analisando lá tanto a questão da progressão, né, das lutas femininas, o movimento feminista, e no sentido da construção de uma subjetividade feminina, desse lugar de sujeito para a mulher, não é? Já que durante muito tempo a mulher foi legada, sobretudo sob o regime do patriarcalismo e do patriarcalismo patrimonialista, a mulher foi legada a um plano de objetificação, não é? Consequentemente, expropriando os seus interesses, seus desejos, a sua sexualidade e a sua subjetividade também, a sua cidadania, tudo isso foi expropriado por esse regime patriarcalista patrimonial, especialmente ele, não é? E a mulher, com suas lutas, com seus esforços, com sua determinação, ela foi conquistando espaço e inscrevendo o seu lugar na história, o seu lugar na cultura, o seu lugar na subjetividade. Né? E a psicanálise foi uma peça importante disso aí, não é? No sentido de que a psicanálise acolheu a voz da mulher, acolheu a escuta do desejo feminino, do desejo dessa mulher como sujeito, né? Modificando aquela posição de objetificação que havia antes para uma posição de reconhecimento e respeito à sua subjetividade, à sua voz, à sua fala, o seu lugar na história. A psicanálise tem um papel muito importante. A psicanálise se organizou primeiramente como clínica, como pensamento, muito no universo feminino, né? As suas grandes pacientes, as suas analisantes, né, foram mulheres importantíssimas, né? Ana O, Elizabeth Foene e tantas outras, né, que foram assim, que escreveram o nome da psicanálise, construíram e trouxeram elementos importantes da psicanálise. Bom, então a gente vai seguir explorando isso. Esse é um tema complexo, é um tema que vai solicitar de nós alguns encontros, não é? E a gente vai estar sempre recorrendo a ele.
Mas eu quero hoje pontuar dois aspectos importantes nesse sentido da construção dessa subjetividade feminina. Uma diz respeito exatamente a esse processo histórico de lutas, né? E eu parei no vídeo passado, no momento da questão que abordava o declínio do pai. Vou falar um pouquinho mais sobre isso, que será o segundo aspecto dessa minha fala de hoje, né? Ou seja, a questão da construção da luta pela subjetividade feminina, esse lugar que a mulher ocupa como sujeito, né? E por outro, a questão do declínio do pai numa nova situação que nós estamos vivendo dentro do contexto da economia psíquica e que nós chamamos de mutação cultural, que é um tema que não vai se esgotar hoje e posteriormente nós vamos voltar a tratar ele, creio que na sequência mesmo, aproveitando esse momento. Bom, da questão da subjetividade feminina, como dissemos, né, foi muito importante todos os movimentos descritos pelas mulheres e o reconhecimento dos homens que tiveram sensibilidade para isso, né, no sentido de se mover daquele lugar onde elas estavam legadas, ou seja, um lugar da periferia da vida. Não tinha acesso às escolas, no sentido das escolas de formação mais alta, as escolas superiores, não podia participar de uma série de eventos sociais como protagonista, não podiam nem votar, né, exercer uma cidadania. Né? E isso foi se modificando, não por nenhuma dádiva, não porque de repente os homens deram isso para as mulheres como um presentinho para as mulheres, de maneira alguma, com lutas, muitas lutas, sacrifícios inclusive, sacrifícios humanos, né? Muito esforço e uma luta permanente, uma luta que não se esgotou, apesar de que houve muitos avanços nessa conquista de seus lugares sociais, né? Do espaço que a mulher ocupa hoje, como falei no vídeo passado, já são maioria na vida universitária, pelo menos aqui na realidade brasileira, e eu creio que em outros lugares, são maioria em várias profissões. Na nossa profissão mesmo, psicanálise, né, na nossa área psicanálise, as mulheres são, creio, até maioria, assim, as instituições que eu frequentei, a maioria eram de mulheres, não é? Então, a minha orientadora, a minha analista, né, foram mulheres, e eu devo muito a elas, assim, muito importantes na minha vida, assim, né? A orientadora do meu mestrado, a minha supervisora clínica na universidade, no momento da minha formação de graduação, enfim. Então, as mulheres também, na área de saúde, elas têm um papel muito importante, mas agora algumas áreas tradicionais, como engenharia, também são muito importantes. Então, esse é um aspecto da luta dela, que vai forjando uma nova consciência social. Por outro lado, tem um aspecto muito importante que é essa mutação cultural. A mutação cultural, ela é digamos assim, ela parte de um questionamento à lógica do patriarcalismo patrimonialista. Não é? Só que ela, digamos assim, teve um elemento de ultrapassagem disso, que foi a questão do declínio do pai. Né? Ela acabou produzindo aquilo que nós chamamos em psicanálise a forclusão do pai. A forclusão é um fenômeno da psicanálise, é um processo da psicanálise onde um elemento deixa de ser inscrito ou o elemento não foi escrito na estrutura simbólica das representações. E, portanto, esse elemento ou esse significante, ele é posto de lado, ele não funciona, é como se ele não existisse, é como se não operasse. Então, o processo da mutação cultural, ele tem marcado, sobretudo, essa questão do declínio da função paterna. Então, o patrimonialismo, que era, particularmente o patrimonialismo patriarcalista, que era, desculpem, o patriarcalismo patrimonialista, para ser mais preciso, né? Que era um sistema que estava se esgotando, que vem se esgotando, ele não está totalmente finalizado, mas ele vem em um declínio, ele acabou arrastando consigo, por esse processo de mutação, a representação paterna, o pai. O pai foi perdendo, digamos assim, uma vitalidade fálica. E essa perda de vitalidade fálica foi fazendo também com que o homem
não é? Ele começasse a ter posturas diferentes do ponto de vista do seu lugar de reconhecimento social, que foi ensejando, inclusive, um tipo de competitividade, um tipo de relação com as mulheres, muitas vezes problemático do ponto de vista de entender de que as mulheres reivindicavam a posição fálica, né, no entendimento masculino, do universo masculino, muitas vezes, de que as mulheres e que eles, homens, estavam, assim, digamos assim, fragilizados dessa posição que era tradicionalmente deles, né, e que estruturalmente deles. E que eu vou falar um pouco mais dessa questão da estruturalmente masculino, dessa posição fálica, no nosso próximo encontro, tá bom? Então a gente dá sequência no nosso próximo encontro, falando um pouco a partir desse ponto. Um grande abraço.